E hoje nós vamos falar sobre a Marco Polo, uma small cap de muito boa qualidade. Mas será que ainda vale a pena investir nesta empresa? Como será que andam os fundamentos da Marco Polo? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação! Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação da Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa super interessante sob o ponto de vista econômico-financeiro. E a gente pode constatar isso quando nós analisamos a estrutura financeira da companhia, ok? E para fazer isso, eu peguei os balanços de 2020 até 2025, fiz uma reclassificação, auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu percebo uma empresa com uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, praticamente inexistente. É uma empresa que tem capital de giro estimado em 2,8 bilhão de reais e esse capital de giro financia a sua necessidade de capital de giro estimada em 2 bilhões de reais e ainda sobram 787 milhões de reais, ok? Meus amigos, a análise dinâmica de balanços gosta muito da tendência, ok? É com as tendências que a gente entende um pouquinho a história, o histórico e as perspectivas de uma empresa. Então eu peguei esses dados dessa matriz e coloquei no gráfico. E olhem que gráfico bonito. A linha azul, que é o capital de giro próprio da companhia, está lá em cima, soberano, muito maior do que a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ok, pessoal? E o que acontece? Essa diferença, esse gap que existe entre a linha azul e a linha vermelha, ok? Esse gap é a ociosidade de capital no médio e no longo prazo e esse dinheiro ele vai para o saldo de tesouraria, ok? Então, se você pegar aqui uma régua e medir a distância entre a linha azul e a linha vermelha em qualquer um dos pontos desse gráfico, vai ser exatamente a mesma coisa que a distância entre a linha amarela e o zero, ok? Então eu percebo uma empresa que estruturalmente ela é muito adequada, ok? Se a gente for comparar o ano de 2024 com o ano de 2025, é praticamente igual. A única coisa que a gente tem que salientar é que de 2024 para cá, a necessidade de capital de giro ela subiu um pouquinho mais do que o capital de giro próprio, ok? E a gente pode comprovar isso tanto pela inclinação das retas, né, da linha azul do capital de giro ou da linha vermelha da necessidade de capital de giro, mas também pode comprovar, pessoal, pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela, né? E que a partir de dezembro de 24 ela começa com uma inclinação negativa. Aqui é no mouse, ok? Mas mesmo assim é uma empresa muito adequada sob o ponto de vista de estrutura de capital. Quando nós analisamos o saldo de tesouraria da Marco Polo, nós percebemos que é uma empresa que sempre teve liquidez alta. Chegou ao ápice agora em 2024 com praticamente 930 milhões de reais no caixa. Para 2025 diminuiu um pouquinho, tá? Depois que eu avalio a tendência do saldo de tesouraria ao longo dos anos, eu gosto de verificar se a empresa possui empréstimos de curto prazo que financiam esse saldo de tesouraria, que financiam a liquidez da empresa. E a resposta é que sim, meus amigos. A Marco Polo ela tem empréstimos de curto prazo, agora em 2025, mensurados em 1,2 bilhão de reais aqui no mouse, ok? Mas as suas reservas em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo estão em maior monta. Ou seja, a empresa poderia pegar o dinheiro que ela tem no caixa, quitar os empréstimos de curto prazo e ainda sobraria aí 700 milhões de reais. É uma empresa líquida e essa liquidez ela vem de forma estrutural. Ela não vem de passivos, de empréstimos de curto prazo, ok? Bora lá dar uma olhadinha agora na necessidade do capital de giro. Quando nós analisamos a necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita, aqui no mouse, tá pessoal? Com o crescimento da necessidade de capital de giro, aqui no mouse também, ok? E nós percebemos que a receita de 2020 a 2024, ela cresceu em 81%,
saindo de 3,5 bilhão de reais e batendo 8,5 bilhão de reais em dezembro de 2024, ok? Já a necessidade de capital de giro cresceu 84%. Então tá tudo tranquilo, né? A receita cresceu em 81%, a necessidade de capital de giro cresceu em 84%. Nós poderíamos até ficar procurando pelo em ovo, né? Discutir aqui o quanto você receber, por que o prazo médio de recebimentos diminuiu de 99 dias para 59 dias aqui no mouse, tá? Porque as outras obrigações, né, o prazo médio também diminuiu de pagamento de 46 para 27, mas isso não faz diferença nenhuma, cara, beleza? A necessidade de capital de giro da Marco Polo é muito bem administrada. E só essa análise que a gente faz aqui da necessidade com a receita já comprova isso. Bora lá ver o capital de giro próprio, ver se tem alguma surpresinha lá nessa conta. Quando nós analisamos o capital de giro próprio da empresa, nós percebemos que a empresa tem um capital de giro forte, estimado aí em 2,8 bilhão de reais. Ela cresceu o capital de giro ao longo desses anos, de 2020 até 2024, praticamente em 100%, né? Saindo de 1,4 bilhão de reais e batendo aqui 2,8, quase 2,9 bilhão de reais. Quando nós analisamos a composição do capital de giro próprio, nós percebemos que é uma empresa que praticamente não tem investido, né, no seu imobilizado, no seu intangível ao longo desses anos, tá? A variação aconteceu de apenas 300 milhões de reais. Olha aqui no mouse, beleza? Ao longo desses anos, apenas 300 milhões de reais foram investidos de 2020 a 2024. É claro que isso aqui é um investimento líquido, né? A depreciação já foi contabilizada, beleza? E aí, pessoal, a gente tem, olhando pelo lado das fontes, né? De onde que vem o dinheiro, a gente vai perceber que a empresa, sim, aumentou o seu volume de empréstimos de longo prazo, aqui no mouse, ok? Saindo de 1,3 bilhão de reais e batendo 2,5 bilhão de reais, ok? Mas é uma empresa que também ela se caracteriza por ter reservas crescentes de lucro, tá? Ao longo de apenas 4 anos, a empresa acumulou mais de 600 milhões de reais em reservas de lucro e o seu capital social está forte, né? Mais de 1 bilhão de reais, e essa variação aconteceu aqui de 2023 para 2024, tá? E grande parte dele, pessoal, nessa época veio das reservas de lucro. Observe aqui que enquanto as reservas de lucro diminuem de 1,9 bi para 1,4, o capital social sai de 1,3 e vai para 2,3. Sob o ponto de vista do capital de giro próprio, é uma empresa muito adequada. Quando nós abrimos o endividamento da empresa, né, para conseguir auferir a dívida líquida, nós percebemos que sim, a Marco Polo tem uma dívida aí estimada em 1 bilhão 265 milhões de reais, agora no terceiro trimestre de 2025, né? Aí fica a pergunta, isso é pouco ou isso é muito? Para responder essa pergunta, pessoal, nós temos que pedir ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, aqui no mouse, tá? E aí, no caso, eu peguei a dívida líquida da empresa em 2024, que era de 1,1 bilhão de reais, e dividi pelo EBIT, que era de 1,4, né? Então, o que que acontece? Essa empresa, meu amigo, ela tem uma dívida muito baixa. O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT é de menos de 1, é de 0,79. Ou seja, ela precisaria aí de 8/12 do ano, né, para conseguir pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. É uma empresa muito tranquila, né? Ela precisaria de apenas 8 meses. Sob o ponto de vista do endividamento, não há o que se preocupar, ok? O único senão é o percentual das dívidas de longo prazo, né? Que estão estimadas em apenas 63%, né? Ela tem 1,2 bilhão de reais em dívidas de curto prazo, aqui no mouse, né? E 2 bilhões de reais de longo prazo. O que eu faria? Eu faria um reperfilamento, né? Eu alongaria, diminuiria essa dívida de curto prazo e levaria ela para o longo prazo. Isso dá mais tranquilidade para a administração e isso é mais barato, né? E em relação à performance operacional, tem algum problema aí na nossa amiga Marco Polo? Vamos lá. O faturamento, pessoal, saiu de 3,5 bilhão de reais em 2020 e bateu aí 8,5 bilhão de reais em 2024.
aumentou algo em torno de 80%, ok? Para 2025, a empresa já faturou seus 6,5 bilhões de reais, provavelmente ela deve chegar aí aos 9 bilhões de reais em 2025, tá? De 24 para 25, nós não veremos um crescimento de faturamento tão grande. O CMV está muito bem administrado, já chegou a beirar aí os 89%, olha aqui no mouse, né? E hoje está na faixa dos 74%. Aliás, em 2024 foi 75%, agora 74,6%, ou seja, 75%. Está bem tranquilinho, né? EBIT, vamos lá, qual que é a situação do EBIT? Em 2024 a empresa teve um EBIT de 17% e esse ano está com um EBIT de 15%. É um EBIT mais baixo, né? Esse segmento ele tem essas características, mas é um EBIT ainda interessante. Principalmente, meu amigo, porque é uma empresa com a dívida líquida muito baixa, né? Então ela gera um resultado financeiro positivo. Observem aqui no mouse, tá? Em 2021 ela teve um resultado positivo de 154 milhões de reais, né? Um resultado financeiro. Agora no ano passado foi 13 milhões, em 2025 185 milhões. Então o que acontece? Por mais baixo que seja o EBIT dela, o resultado financeiro não come o EBIT, né? Então nós temos uma Marco Polo que tem um lucro líquido interessante. Em 2023 o lucro líquido foi de 12,2%, em 2024 14%, aqui no mouse, tá? E em 2025 13,6%. Sobre o ponto de vista da performance operacional, não tem nada de relevante a se preocupar, a não ser, né, o faturamento, né? Me parece que o faturamento de 2025 vai estar em linha com o faturamento de 2024, né? E então isso aí é algo que o mercado não gosta, né? O mercado quer o crescimento ao infinito, né? Mas enfim, às vezes isso não é possível, né? Sob o ponto de vista econômico-financeiro, a Marco Polo é uma empresa com uma estrutura financeira sólida, forte. Ela possui um capital de giro estimado em 2,9 bilhões de reais e uma necessidade de capital de giro, cara, que fica lá na faixa dos 2 bilhões de reais. Então sobra dinheiro. Pensar em Marco Polo é saber que essa empresa hoje tem no caixa um saldo de tesouraria de algo em torno de 900 milhões de reais. E essa liquidez toda, ela vem das operações do capital de giro e ela vem da necessidade de capital de giro que é muito bem administrada, tá? Captar dinheiro de curto prazo para dar liquidez para a empresa não é uma realidade da Marco Polo. A Marco Polo é uma empresa líquida estruturalmente. Ao longo dos últimos 5, 6 anos aí, que foi o período que eu tenho acompanhado a Marco Polo, ela se caracteriza por ser uma empresa muito líquida. Tem dívida? Tem, cara. Ela tem uma dívida líquida estimada em 1,3 bilhão de reais. Mas quando a gente pondera a dívida líquida com a geração de caixa, com o EBIT da empresa, o indicador fica muito baixo, de 0,7, 0,8. Ou seja, ela precisaria de 8 meses, né, pegando 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. É um endividamento super controlado. Pensar em Marco Polo, meu amigo, é saber que essa empresa em 2024 faturou aí seus 8,6 bilhão de reais. É uma empresa muito bem administrada sob o ponto de vista do custo da mercadoria vendida, né? Que está sedimentada aí nos 75%. É uma empresa muito eficiente, mas ela tem um EBIT baixo aí na faixa dos 15%. Esse é o ponto de atenção. Graças a Deus, a Marco Polo não é endividada, né? Então, o que acontece? Por muitos anos, por muitas vezes, o resultado financeiro da empresa, apesar dela ter uma dívidazinha, chega a ser positivo. Então nós temos uma Marco Polo que tem um EBIT na faixa dos 15%, mas o resultado financeiro não come, né, o EBIT. Então é uma empresa que vai te entregar um lucro líquido aí na faixa de 13%, 14%. É uma empresa muito adequada, meus amigos, sob o ponto de vista da entrega, da performance operacional, de resultado financeiro. O que tem de ponto de atenção nessa história inteira, né? O mercado tem ficado um pouco preocupado, né, com a tendência de faturamento da empresa. O mercado brasileiro está em desaceleração, principalmente em virtude da taxa de juros, né? Mas enfim, vamos avaliar agora, vamos falar um pouquinho sobre o business, sobre o negócio,
para depois eu fazer a minha conclusão se vale a pena ou não investir nessa empresa. Bora lá discutir o business. Que negócio que é esse que a Marco Polo tem nas suas mãos? Mas o Brasil, ele tem uma frota gigantesca. Só para você ter ideia, é mais ou menos 400 mil ônibus, né? E esse mercado, o mercado de ônibus, de carrocerias, ele cresceu 18% de 2023 para 2024. Só esses dois números já mostram que esse mercado na qual a Marco Polo atua, ele é gigantesco. Para melhorar ainda mais a situação, nós temos uma frota envelhecida. A nossa frota de ônibus, ela possui uma idade média de 12 anos, cara. Idade média, ok? Já nos Estados Unidos, só a nível de comparação, a idade média da frota dos Estados Unidos é de 6 anos. Ou seja, existe uma grande base de ônibus envelhecida e que precisa ser revitalizada, precisa ser trocada. Veículo novo é eficiência, ok? Por outro lado, pessoal, sob o ponto de vista da oferta, o mercado brasileiro ele consegue oferecer, produzir cerca de 30 mil ônibus e carrocerias anualmente, ok? Só que desses 30 mil, aproximadamente 22, 23 mil ficam no Brasil, ok? O resto, algo em torno de 7, 8 mil, vai para o mercado internacional. E a Marco Polo, ela tem um market share de aproximadamente 50%. O que eu estou querendo dizer? Que se por um lado nós temos um mercado, uma frota de ônibus envelhecida de 400 mil ônibus, a Marco Polo ela consegue produzir apenas 11 mil ônibus anuais para o Brasil, né? Ou seja, existe uma avenida de crescimento, as possibilidades elas são infinitas, né? Quais são as restrições que a Marco Polo enfrenta atualmente para amplificar, né, o seu faturamento? Em primeiro lugar, a taxa de juros. Com juros de 15% ao ano, né, o empresário ele fica pouco propenso a assumir financiamentos para rejuvenescer a sua frota, né? Por outro lado, o que acontece? 40% dessa frota que nós temos, de 400 mil ônibus, são ônibus destinados ao transporte urbano. E aí o que acontece? Quem mora em capital sabe, né? Transporte urbano de ônibus é de péssima qualidade. Todo mundo que tem uma oportunidade ou compra uma moto ou anda de Uber, vai a pé, usa bicicleta, pega carona, mas não topa ir de ônibus, né? E isso realmente tem engavetado muitos pedidos nesse segmento do transporte urbano, ok? Então, ou seja, esse segmento precisa de incentivo, quer seja através de isenção de impostos ou através da atuação direta do poder público no rejuvenescimento dessa frota. Beleza? Então eu mostrei o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é o potencial do mercado, que ele é estratosférico. O copo meio vazio é essa questão de ninguém querer usar ônibus nas cidades, né, na área urbana, e a questão da taxa de juros. E aí fica a nossa amiga Marco Polo no meio aí, segurando as duas bandejas, né? Por outro lado, é uma empresa de excelente qualidade, indicadores econômico-financeiros muito legais, uma empresa que tem uma estrutura financeira bacana, tem capital de giro robusto, necessidade de capital de giro totalmente administrado, uma empresa líquida, operacionalmente ela vai te entregar 11% de lucro, né? Difícil, né? Vale a pena? Eu falei do cenário de mercado, falei da empresa e chegamos ao final assim, poxa vida, vale a pena? Então, meu amigo, é uma excelente empresa num excelente mercado. Vale a pena no preço certo, né? Eu acho que vai ocorrer mais ruído por aí, tá? Então, hoje, no momento, eu tô fora, mas tô namorando ela, fico de olho sempre, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá, já vou enfiar outro vídeo logo em seguida, ok? Muito obrigado mesmo. Ah, já estava esquecendo.
Tem alguma recomendação? Quer me pedir alguma coisa? Coloca aí nos comentários. Vou ter muito prazer em ler e atender se for possível. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.